E a parte 2 é essa agora, preste bem atenção. E aí o tema qual é? Ser cheio do Espírito Santo. Foi um evento ímpar, exclusivo de Atos capítulo 2? Será que foi só lá que alguém foi cheio do Espírito Santo? Claramente falado pela Bíblia. Eu estou falando claramente falado pela Bíblia. Porque profetas como Isaías, Ezequiel, quando eles falavam, quando Deus ia usar, eles falavam assim: o Espírito do Senhor veio sobre mim. Era a expressão que eles usavam, né? O Espírito do Senhor veio sobre mim. Mas a expressão ser cheio do Espírito Santo, você já entendeu, você já achou isso na Bíblia, em referente ao povo da Antiga Aliança? Então, eu trouxe aqui a parte 1, já está aí, tá? Você pode procurar no canal Milagre de Yeshua, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu venho trazendo sobre ser cheio do Espírito Santo, usando a expressão ser cheio do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1 fala que João Batista ele era cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, tá? E aí o seu pai também profetizou quando foi cheio do Espírito Santo, aqui em Lucas capítulo 1, versículo 67. E Zacarias, seu pai era sacerdote, ele foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou os feitos poderosos do Senhor. Então é isso. Então vamos entender agora, tá? O ser cheio do Espírito Santo, o porquê que algumas pessoas são cheias do Espírito Santo, podem ser cheias, mas podem manifestar situações diferentes referente a dons. Né? Uns podem profetizar, outros podem falar em línguas, outros têm dom de cura, outros têm dom de milagre. Você tem que entender uma coisa, preste bem atenção. Todas as vezes, desde da história toda da Bíblia, se nós formos reunir todas as vezes que Deus operou por meio dos seus servos, pela manifestação espiritual do seu Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, porque no passado não era a expressão Espírito Santo, tá? No passado não era a expressão Espírito Santo, era Espírito do Senhor. Não era a expressão Espírito Santo, tá? Você pode prestar atenção. Quando os profetas eles eram usados por Deus, diziam, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Não falam Espírito Santo. Ah, tem alguma diferença? Não, não é que tenha alguma diferença. O Espírito é o mesmo, mas os propósitos foram tomando formatos diferentes, tá? Eles foram tomando os formatos diferentes. Quer que eu te dê exemplos? Eu vou citar para você. Por exemplo, quando Abraão era profeta. O próprio Pedro fala lá, em Atos capítulo 2, que Abraão era profeta. Mas Abraão era profeta? Ele tinha o Espírito de Deus? Sim, com certeza ele tinha. Mas ele foi profeta? Ele operou milagres por ser profeta? Ele curou? Qual foi a missão dele? Não. Ele foi profeta do Senhor. Deus usou ele. Abraão profetizou também sobre a vida do Messias, o reino de Deus que viria até lá em Hebreus capítulo 11. O próprio apóstolo Paulo fala, os heróis da fé cita Abraão, como ele esperando, né, a cidade santa, né, aquela cidade que não se destrói, que haveria de ganhar, né, uma nação maior, uma cidade perfeita. Abraão também ele esperava esse reino, então Abraão era profeta. Então Abraão não curou, não fez milagre, não fez nada dessas coisas. Então, muito pelo contrário, cometeu alguns erros lá que a gente sabe, mas ele era o homem pai da fé. Foi crendo na presença do Senhor, e aí ele profetizou que o seu filho Isaac desceria de lá, né? Ele ia sacrificar e voltaria com o menino de volta lá, ressuscitaria seus filhos dos mortos. Então ele teve uma fé fora do normal. Com certeza ele tinha o Espírito Santo. Então o que a gente vai falar? Aí vem Moisés. Moisés era o homem que tinha o Espírito do Senhor, e o que ele fazia? Moisés já era usado para operar milagres. Moisés era usado para operar milagres, Eliseu era usado para operar milagres, Elias foi usado para operar milagres. Esses homens eles eram cheios do Espírito Santo, correto? Eliseu e Elias ressuscitaram mortos, o profeta Elias venceu aí mais de 800 profetas de Baal, com Azera e tudo lá, fez descer fogo do céu, ressuscitou mortos. Elias fez a chuva parar 3 anos, depois a chuva, ele orou e a chuva voltou. Inclusive Tiago até fala sobre isso. Tá? Eliseu recebe a capa de Elias, recebendo a autoridade de profeta de Israel, porque a palavra do Senhor já não estava mais com Elias, já estava com Eliseu. Elias foi no carro de fogo, no redemoinho levado para o alto. Tá? Elias não foi morar no céu, como eu tenho outros vídeos falando, porque Elias era um homem feito de carne e osso. Tá? Carne e sangue, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, tá, gente? Então Elias não foi em corpo humano para o céu, porque o natural não pode herdar o espiritual, não tem como. O espiritual, ele entra no natural, ele convive no natural, mas o natural, ele não pode fazer parte do espiritual.
Então Deus levou Elias para uma determinada região, vou trazer outro vídeo falando sobre isso, que Jezabel queria acabar com a vida dele, então não tinha como ele viver naquela região ali. Tá? Quando ele é levado no redemoinho, ele joga a capa, Eliseu pega a capa, e aí Eliseu recebe a autoridade de ser profeta de Israel. E aí Eliseu opera milagre, né, com a sua palavra de mandar ali Naamã tomar 7 banhos no Rio Jordão. Naamã é curado da lepra, uma doença sem cura naquela época, entendeu? Hoje tem tratamento, mas naquela época era sem cura. Então Eliseu foi usado para operar milagre. E Davi, como foi a história de Davi? Davi foi lá, no outro vídeo eu falei, Davi foi ungido na casa do seu pai Jessé, ele foi cheio do Espírito Santo, mas Davi não operou milagre nenhum. Davi foi um homem que venceu grandes batalhas no nome do Senhor, mas quando Davi orou pelo filho de Betseba, ele passou 7 dias jejuando e orando pela cura da criança, ele orava pela cura da criança. E o que foi que aconteceu? A criança não resistiu, partiu. Então, quer dizer, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele curou a criança? Não. Ele era cheio do Espírito Santo, mas ele fez algum milagre? Não. Por quê? Porque o ser cheio do Espírito Santo na missão dele cumpria um outro propósito que era bem diferenciado dos outros que eu estou relatando para você. Aí aqui, Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele profetiza, como diz aqui o 67, capítulo 1 de Lucas, ele profetiza, né, dos feitos do Senhor poderosos sobre a terra. Então ele manifesta o que é um dom espiritual, profetizar as coisas que o Senhor fez, que a profecia ela é isso, mas nós observamos que ele não profetizou nada para ficar aqui como mandamento para a igreja de Deus, como mandamento para a igreja de Cristo, não. Profetizou, ficou relatado aqui o quê? Os feitos maravilhosos do Senhor e o que ele faz pelo seu povo. Isso que foi a profecia dele. Então nem sempre o profeta vai cessar as profecias, não. A profecia do canônica encerrou lá em João. Ele encerra com visões, ele nem encerra falando, eis, assim diz o Senhor, veja um anjo no céu voando. Não, ele encerra com visões. O profético ele pode se manifestar de duas formas, ou com palavras, como aqui em Zacarias, que ele manifestou por meio de palavras, profetizando, ou o profético pode se manifestar por meio de visões proféticas, o quê? O profético está sempre ligado ao que Deus fez ou ao que Deus vai fazer, entendeu? Está sempre ligado a essa questão, então ele manifestou por meio de visões, o profético dele. Você está compreendendo que o fato de ser cheio do Espírito Santo já ocorreu em várias das vidas dele, só que veio cumprindo propósitos diferentes. Moisés fez milagre, Josué fez milagre, parando o sol lá, né? O Eliseu, Elias operaram milagre, ressuscitaram mortos, mas Davi foi cheio do Espírito Santo. O que ele teve? Ele foi ungido para vencer grandes batalhas, ter coragem de vencer o gigante Golias, vencer grandes batalhas. Então, mas Davi orou pela criança, a criança não foi curada. Tá? Aí então vem a estabelecida a nova aliança. Está em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, enche de novo todos ali, aí eles começaram a manifestar outras línguas e a profetizar. Eles falaram em outras línguas, né, xenolália, glossolalia, e mais na frente Paulo vai relatar o que é esse evento. Ele fala que Cristo foi ao céu e ele vem falar em Coríntios 12 e 14 que Cristo deu dons à sua igreja. Aí vem lá o dom de língua, de profetizar, de curar, de operar milagre. Tudo isso era o que aconteceu lá atrás. Quem operava cura e milagre? Eliseu, Moisés, Elias, até por Josué, coisas aconteceram na natureza. Então, eles teve a cura aí. O profetizar, Abraão, Davi, Ezequiel, Isaías não profetizaram? Zacarias também não profetizou? Olha, está tudo ligado ao nosso. E juntou tudo e deixou tudo para a sua igreja. Você está entendendo? A cura, os milagres, a profecia e as línguas. As línguas foi um recurso espiritual que Jesus deixou para a sua igreja. Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. A língua está ligada a uma intimidade espiritual com Deus. Para a pessoa ficar conectada em oração. Na hora que tu não tem mais palavras, você ora nas línguas, isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Se você, aí ficou no passado. Então para você vai ficar no passado. Agora, se você pedir para Deus, Ele vai te entregar. Porque os dons de língua que eu recebi porque eu pedi para Deus. E eu acreditei. Se é para nós, Senhor, eu quero. Eu quero essa bênção. Deus me deu para a glória dele. Você pode receber se você acreditar. Tá? Então, as línguas, ela é um recurso de oração. Ela é um sinal que Deus está manifestando algo sobrenatural naquela pessoa, porque também tem que ter. A nossa vida com Deus não pode ficar só no papel. Deus é espírito e importa que seus adoradores adorem. Espírito é verdade, então ele manifesta coisas espirituais no meio da sua igreja, sim. Manifesta sim. Tá? Ele cumpre propósito. Então, o Espírito Santo encheu, repetindo, ele vem cumprindo propósitos, tá? Encheu no passado, encheu Zacarias, João Batista, cumpriu o seu propósito. Tá? João Batista era cheio do Espírito Santo, não falou em língua. Mas isso não é a palavra, meu irmão, que história é essa? Para que João Batista fala em língua? Para quê? Para quem? Para quê? Qual é a lógica disso aí?
Não fazia parte do ministério dele, porque o que João Batista ia fazer já estava determinado lá no livro de Isaías, que ele seria aquele que prepararia o caminho para o Senhor passar. E o fato das línguas estava ligado à descida do Espírito Santo, que foi profetizado lá em Joel, capítulo 2, 28. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão. Mas lá não fala nem da língua. Mas sendo é que Pedro relata o fato de Joel, ele associa com o que aconteceu em Atos, que a partir de Atos para frente, era o início do derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Você está entendendo? Então, cumpriu seus propósitos. No próximo vídeo, vamos entrar mais em detalhes como é que esses dons se manifestam, o porquê que uns falam em língua, outros não falam, né? Mas todos podem profetizar. Todos podeis profetizar. Porque profetizar é um ato de ação de fé, daquilo que está ligado ao que Deus fez e daquilo que Deus vai fazer, mas segundo a sua palavra. Que Deus te abençoe, receba esse entendimento dessa palavra. Eu vou fazer o terceiro vídeo, continuando com esse tema, para a gente dividir em 3 partes, para não ficar muito pesado, muito pesado o vídeo, muito tempo, tá? Para você assistir, assista direitinho, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe, receba entendimento. Vamos fazer a terceira parte para Deus te abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo na sua vida. Amém.